Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cheguei na sexta-feira e estivemos ontem ali na formatura do meu filho, Israel, né? Olha que menino mais bonito esse ali. Isso é meninão do papai, né? E puxou sua mãe, né? Só eu ouvi você falando. Depois eu vou conversar com você. E já vamos voltar depois de amanhã, a gente já está descendo. E pastor Cacau, obrigado pelo convite. Eu sinto o privilégio de estarmos aqui. Eu estive aqui em 2017, quando eu tinha vindo com o pastor Júlio aqui para uma ministração no norte, e depois a gente parou aqui para visitar a família dele, e a gente esteve aqui, foi um tempo muito gostoso. Então eu já conhecia um pouquinho aqui do trabalho de vocês. Fico feliz com o que Deus está fazendo. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, se você puder. Oh, Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença gostosa aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor está se manifestando na vida dos meus irmãos, na vida dessa comunidade. Eu oro que o Senhor possa ser propício a cada um aqui. Tudo aquilo que o Senhor já planejou para cada um aqui, que venha à luz nesse tempo, que os meus irmãos conheçam a manifestação da sua bondade, do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir desculpa que eu estou um pouquinho gripado. Essa semana peguei uma gripe. Eu estava lembrando quando vocês estavam cantando aqui essa canção da harpa, né? Mas na minha denominação, quando criança, era do inário, né? O inário presbiteriano. Eu era um presbiteriano do Brasil, aquela coisa. O Judson conseguiu me tirar de lá. É uma brincadeira, eu amo os irmãos da igreja presbiteriana. A minha origem é dessa comunidade. E eu me lembro exatamente desses hinos. Minha mãe muito tradicional, minha família muito tradicional, mas muito fervorosos. Pessoas que tinham raízes, de certa maneira também na religiosidade, mas eles tinham raízes, o compromisso na palavra de Deus. E eu talvez seja um dos únicos desviados que não deixou de ir à igreja mesmo desviado. Eu fiquei 5 anos da minha vida desviado, mas todas as semanas eu estava lá. Eu estava lá porque minha mãe plantou essa semente no meu coração. Então eu ia e ouvia a palavra, chorava, me arrependia. Depois eu caía de novo naquelas bagunças da minha vida e depois na outra semana eu estava lá de novo. De alguma maneira eu queria sempre estar perto daquilo que eu sabia que o Senhor tinha plantado dentro do meu coração, que era um evangelho puro, um evangelho simples. E eu quero falar nessa noite com vocês sobre o evangelho raiz, para que a gente possa realmente, verdadeiramente viver isso aqui enquanto filho, enquanto filha de Deus. Essa semana é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, porque nesses últimos tempos, e isso está na palavra, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor iria derramar sobre toda a carne a glória dele, mas também os homens seriam amantes de si mesmos, muitos iriam ter comichão nos seus ouvidos, não queriam ouvir a palavra, enfim, as pessoas estariam frias. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo nessa geração, a gente tem visto um afastamento cada vez maior das pessoas da sã doutrina. Cada vez mais as pessoas estão se afastando, elas estão caindo naquilo que o próprio Senhor Jesus orientou, falou: cuidado com os falsos mestres, com os ensinamentos que eles vão ensinar, cuidado com a doutrina que eles vão ensinar. E nós estamos nos perdendo, queridos, nesse meio tempo. Uma realidade, nós temos visto isso acontecer diante de nós. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar nesse tempo como embaixadores de Cristo aqui na terra, como homens e mulheres de Deus, que carregam a palavra de Deus dentro de nós. Jesus falou assim: o reino de Deus, as pessoas estão falando, está ali, está lá, está acolá, mas o reino de Deus é dado a vós, e ele está dentro de vós. Então é o tempo da igreja se levantar na terra com a autoridade que já está dentro dela. Aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8. O apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto,
Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor, viva unido com Ele. Estejam enraizados nele. Construa sua vida sobre Ele. E se torne mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês. E sempre deem graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas pessoas não vêm com ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não do Senhor Jesus Cristo. Paulo está começando a falar aqui sobre o perigo que nós estamos expostos de estarmos no meio dessas pessoas cheias de argumentos sem valor. O que mais tem se levantado hoje são pessoas com argumentos sem valor para confundir aqueles que estão de alguma maneira, algum momento da sua vida fraco na fé. Porque alguém aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Levanta a mão para mim, quem já aceitou? Glória a Deus, todo mundo já aceitou. Teve alguém aqui que não aceitou o Senhor como seu Senhor Salvador? Se não tem alguém aqui nessa noite? Não? Então Paulo está dizendo para mim e para você, se vocês então aceitaram Jesus como seu Salvador, é muito simples. Estejam enraizados nele. A nossa raiz tem que estar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a raiz. É Ele que vai nos sustentar no dia da angústia. É Ele que vai nos sustentar nos piores momentos da vida da gente. E a nossa vida ela é cheia de altos e baixos e está tudo normal. O apóstolo Pedro vai dizer: amados, não rejeite a ardente aprovação que vem para vos provar, porque uma vez ela provando vocês vão ficar perseverantes, e vocês perseverando, vocês serão maduros, e vocês não vão ter falta de mais nada. Mas para isso a gente tem que ter fé, a gente tem que ter raiz, a gente tem que estar enraizado na palavra, no evangelho simples, verdadeiro, puro, santo. Aquele evangelho que não tem muita cortina para enfeitar, para dar um susto nas pessoas ou para apresentar uma coisa que é um mero teatro. Não, a vida com o Senhor ela é simples. A vida com Jesus é simples, o evangelho é simples. Salmo capítulo 1, queria que se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 a 6. A palavra diz assim: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, ele terá sucesso. Já os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? O salmista está comparando a gente que medita na palavra do Senhor como uma árvore. Eu quero começar falando com você sobre uma árvore. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é uma árvore bonita, você é uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa. O salmista está comparando eu e você como uma árvore. Interessante que árvore, para ser árvore, ela precisa estar enraizada no ambiente que ela foi colocada, que ela foi semeada. Isso para mim me lembra as raízes que nós precisamos desenvolver como igreja, como comunidade, fortalecer o outro. Por conta esse evangelho sutil que estão ensinando, esses argumentos fracos,
Muitas pessoas têm se confundido, saindo de lá para cá, de cá para lá, mas o Senhor está dizendo que nós somos aqueles que meditam na palavra, são como árvore. Então nós precisamos criar raízes. Eu aprendi assim, criar raízes. Vou para fazer 48 anos. Até hoje eu participei de 3 comunidades. Uma porque eu mudei da cidade que eu estava em Contagem e fui para outra cidade. E lá o Senhor me tirou daquela denominação e nós estamos aqui até hoje. Depois, quando eu voltei daquela cidade, aí fui para Belo Horizonte, lá para o Buritis. E depois fui para a IBC, porque houve uma mudança naquela comunidade. Ela já não existia mais. Então, o Senhor me ensinou a ter raízes. É importante, porque quando nós temos essa liberdade enquanto família de Deus, nós podemos, em amor, exortar um ao outro. Nós podemos cooperar um com o outro. Nós podemos chorar um com o outro. Nós podemos sofrer um com o outro. Nós podemos celebrar um com o outro. Eu ouvi o irmão falando aqui sobre algumas situações dessa semana. A igreja, ela é um corpo de Cristo. O pé não anda sem o cérebro. O pé não anda sem a cabeça, e a cabeça é Cristo. A mão não tem nada para fazer se o resto do corpo não estiver ligado nela. Tem gente que quer andar sozinho falando que é corpo de Cristo. O corpo de Cristo nós somos quando estamos ligados, ajustados, completamente ligados. É assim que diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Então não tem como eu ser corpo fora dos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos criar raízes no lugar onde o Senhor nos chamou para viver como comunidade. O Senhor te chamou para cá, crie raízes aqui. Trazem outras pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desamparadas, pessoas que estão à beira da morte. Traz para cá, para viver aquilo que o Senhor genuinamente plantou no coração de vocês. Nós somos uma árvore e nós precisamos ter a raiz nos lugares que o Senhor nos colocou. O Senhor nos chamou nesse lugar, então aqui nós precisamos criar essas raízes como comunidade. Mas muito além disso, nós precisamos ter raízes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos advertindo: vocês já aceitaram Jesus, então vocês precisam ter sua vida com raízes nele. Aleluia. Para isso a gente precisa de um processo. Tudo na vida a gente precisa de um processo. Para você chegar até aqui, você passou por um processo. Você nasceu, você viveu um período na sua cidade natal. Deus te trouxe para esse lugar. Deus começou um processo novo aqui. E esse processo às vezes tem um monte de evento no meio dele. Mas sabe de uma coisa, queridos? Aqueles que se mostrarem fracos durante o processo, eles vão dar mais lugar aos eventos que acontecem durante o processo. Mas o Senhor está trabalhando para que você possa estar firme, enraizado nele. E que nada vai te abandonar. Nada vai te abandonar. Aqueles que meditam são na palavra do Senhor. Na lei é a palavra de Deus. Aqueles que meditam na palavra do Senhor são como a árvore. Eu quero falar rapidamente sobre 3 coisas importantes da árvore. Nós comemos o fruto da árvore. É gostoso ou não é? Mas se aquela árvore, quando tirasse aquele fruto, ela já não existisse mais, você teria o prazer de comer de novo daquele fruto? Não tem como. O mais importante numa árvore não é o fruto. O mais importante na árvore não são as folhas. O mais importante na árvore não é o tronco. O mais importante numa árvore é uma raiz. A primeira coisa que eu quero te falar aqui é que a função 3 funções sobre uma raiz de uma árvore. Se o Senhor está dizendo aqui pelo salmista, e o profeta Jeremias também vai nos comparar assim, eu quero te lembrar 3 funções importantíssimas da raiz. A primeira dela, ela traz sustento para a árvore. Romanos, no capítulo 11, no versículo 18, diz: portanto, vocês não devem ter prazer
não deve desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. O mais importante numa árvore não são os seus galhos, é a raiz, querido. Você vai entender porque eu estou te dizendo isso, porque o mais importante não é o que o nosso corpo apresenta para as pessoas, o que os frutos, aquela árvore bonita, não é isso, mas é o que está enraizado dentro de nós. Isso ninguém pode tirar de nós. Isso abre dentro de nós uma porta para a gente ser o portador, o representante do Senhor, o embaixador do Senhor aqui na terra. Mas querido, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou te falando. O evangelho barato não tem espaço para um crente verdadeiro. Escute isso que eu estou te falando. Tem pessoas que se desviam porque passaram por problemas da vida. Deixa eu te falar, o Senhor Jesus não prometeu ninguém que ia ser livre de problema. Ele falou, estarei contigo. Essa é a promessa de Deus. Eu estarei contigo. Vocês vão continuar tendo aflição, mas eu estarei com vocês até o fim. Ele não vai te abandonar, Ele não vai me abandonar. Então há pessoas que vêm para a igreja, começa a conviver, mas quando passa uma tormenta, pula fora. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você conhece alguém, corre atrás dessa pessoa e fala, deixa eu te apresentar o evangelho raiz que está dentro de mim. Porque eu tenho essa autoridade do Senhor Jesus, porque eu sou embaixador do reino aqui na terra. Eu carrego a glória de Deus dentro de mim. Do meu interior está fluindo um rio de água viva. Então beba desse rio, beba, beba, beba. Não despreze os galhos que foram quebrados. Não são vocês que sustentam o galho, mas são a raiz que sustenta o galho. Você quer ver uma forma prática disso que nós estamos falando? Atos no capítulo 12. Nós vamos ter algo tremendo aqui. Atos 12, versículo 1 a 8. Quero ler com vocês. Oh, Jesus. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ai, 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 isso já está começando a acontecer, gente. Prepare-se, porque a igreja vai começar a sofrer uma perseguição. Há uma agenda de Satanás na terra que vai trazer uma perseguição de uma maneira muito sutil. A gente só vai entender mesmo aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão enraizados no Senhor Jesus. Herodes, então, começou a perseguir alguns líderes da igreja, algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso aconteceu e agradou aos judeus, ele mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa da Páscoa. Depois que ele prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia, pôs 4 grupos de 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia seguinte, depois da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e que havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Coloque a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Aqui
Então, a forma tão simples de alguém que recebeu o evangelho raiz dentro dele. Se nós pegarmos um pouquinho antes desse dia, nós vamos ver Pedro e Tiago e João no Monte da Transfiguração. O que eles viram naquele lugar, gente? Eles viram o rosto do Senhor Jesus brilhante como o sol, mais que o sol. Eles viram a glória do Senhor, eles viram a manifestação do poder de Deus, eles viram algo que nós ainda não conseguimos ver. O texto vai dizer que eles se prostraram no chão, quando do céu veio uma voz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam ele. O evangelho raiz entrou na vida de Pedro. Será que se fosse comigo ou com você, sabendo que daqui a 3 dias, 4 dias a gente ia ser colocado à morte, que o nosso companheiro de ministério, o nosso parente havia acabado de matarem ele, acabaram de matar ele e te colocaram e me colocaram preso, olha, daqui a 3 dias é você que vai. Como que a gente iria agir no meio disso? Aqui está uma atitude de alguém que tem o evangelho raiz dentro dele. O que Pedro estava fazendo? Versículo 6 vai dizer que Pedro estava dormindo. Meu Deus, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. É esse evangelho que a palavra está ensinando para nós. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. No meio da cadeia prometida à morte, Pedro estava dormindo. O anjo teve que bater no ombro dele. Acorda, irmão. Aperte os cintos, amarre as sandálias. Sai daqui. Será que Pedro estava fazendo aquilo porque ele estava cansado? Pedro fez aquilo porque ele estava tão certo de que o Redentor dele vive, tão certo de que aquele Cristo ressuscitado estava com ele. É esse evangelho que eu estou falando, queridos, de uma fé inabalável, de uma fé além de coisas, de uma fé que eu vejo a glória de Deus manifestada na minha vida, o amor de Deus manifesto na minha vida. Pedro estava dormindo. Será que a gente consegue dormir no meio do caos? Será que a gente consegue dormir no meio de problemas que vão acontecer na nossa vida? Não se esqueça que Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias. Amém? Jeremias, no capítulo 17, 7 e 8, ele diz: eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas sempre ficam verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, porque ela vai continuar dando fruto. O que o profeta Jeremias está dizendo para nós é a mesma coisa que o salmista diz, só que aqui ele tem um acréscimo de confiança. O evangelho enraizado em Jesus, ele tem que ser transbordante de confiança. Ainda que você for preso, ainda que eu for preso, prometido para a morte, pode crer que o anjo vai te soltar de lá e nem advogado a gente vai precisar. Nós já vivemos muitas coisas ali na nossa vida, ali na cidade de Contagem. Pastor Júlio, você é testemunha de tantas coisas. E a gente tem ministrado lá na comunidade, ensinado esse evangelho simples, irmãos, sem muita invenção, porque o evangelho não precisa ser inventado, ele já foi disponível, ele só precisa ser vivido. É isso que Paulo está falando. Vocês aceitaram Jesus? Viva enraizado nele.
Não desvie sua mente para nada, não desvie sua atenção para nada. Não se distrai no meio do processo. Olha, a coisa mais... Eu fiquei analisando alguns tempos, né, minha vida toda praticamente na igreja. Eu fiquei observando alguns tempos. Houve uma época em que havia muita manifestação demoníaca, as pessoas ficavam possuídas de demônios nas igrejas. Hoje em dia você quase não vê mais isso. Você sabe por quê? Porque Satanás ganhou a atenção da igreja na palma da mão. Não precisa mais de atenção nas plataformas de igreja. Ele ganhou a palma da mão. Ele ganhou mais proximidade com as pessoas. Interessante que quando nós entendemos esse evangelho raiz, queridos, nós vamos trabalhar com a maneira mais responsável, quanto filho e filha de Deus. Mais responsabilidade, mais compromisso. Tem muitas pessoas que acham que, olha, não, eu vivo o tempo da graça. Sim, a gente vive o tempo da graça. Mas eu vou te dizer que o tempo da graça é mais desafiador do que o tempo da lei. O tempo da graça, ele é mais violento do que o tempo da lei. Porque quando, por exemplo, na lei, para alguém ser condenado para adultério, ele tinha que ser pego em flagrante, ele tinha que ser, foi assim com aquela mulher, quando Jesus estava lá, eles falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Tinha que ter prova contundente de que o adultério tinha acontecido. Esse era o tempo da lei. Não, mas agora nós somos no tempo da graça. Sabe o que Jesus fala do tempo da graça? Aquele que olhar para outra mulher que não é sua, desejando ela, esse já cometeu adultério com ela. Vocês estão entendendo a responsabilidade do evangelho raiz que a gente tem que carregar na nossa vida, queridos? Não é banalizado aquilo que Jesus veio fazer, é muito mais profundo, é mais forte, é mais denso. Esse é um dos únicos exemplos que eu queria deixar para você. A segunda função da raiz é de alimentar. É alimentar a árvore. Jesus é minha comida, Jesus é minha bebida. Ele falou, olha, venha comer do meu corpo, comer da minha carne, beber do meu sangue. Jesus é a minha comida. Jesus é a sua comida. Jesus é a nossa comida. Jesus, ele falou, vocês vão fazer isso em memória de mim. Coma do meu corpo, beba do meu sangue. Vocês farão isso em memória de mim. O que dá comida, sustento, alimentação, nutriente para uma árvore é a raiz. Aqui é muito bem definido, né? Aqui no norte dos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai no inverno, você vê as árvores todas mortas, parece que morreu. Sim ou não? Parece que morreu, mas você acha que aquela árvore morreu? Sabe por quê? Porque quem sustenta ela não são os galhos, é a raiz. Talvez alguém tentou tirar tudo que era aparente da sua vida. Alguém está olhando para você e falando, seu chamado acabou, você está morto, você já era, acabou tudo para você. Mas eu vou te dizer uma coisa, enquanto tem raiz, você está vivo. Porque quem te sustenta é a raiz. Quem me sustenta é a raiz. De repente o inverno se foi, começa a nascer flor naquela árvore. Como pode? Porque a raiz estava no lugar aonde ninguém conseguia ver. Porque aonde todo mundo só vê que acabou para você, o Senhor te vê no íntimo, naquele lugar que Ele te plantou, na presença dEle, diante da sua maravilhosa majestade. E nesse tempo há o rio de Deus fluindo, disponível para você. Disponível para nós, há um alimento do céu disponível para nós. Na frente da minha casa tem 2 ipê amarelo.
E esses dias está seco. Só aqueles monte de galho, não tem nada, não tem folha. A primeira coisa que cai são as folhas. As flores, cai tudo. Daqui a pouco começa a primavera. Vai ficar amarelinho, verdinho de folha e cheio de flor amarela. Não morreu. Não morreu. Não morreu. O sonho de Deus não morreu para você, querido. O sonho de Deus não acabou para você. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele está te estabelecendo. Enquanto todo mundo acha que acabou, Ele está adubando você. Enquanto todo mundo acha que acabou, Ele está cuidando de você. Enquanto todo mundo acha que já era, acabou para você, Ele está sarando você. O Senhor está sarando a igreja nesse tempo, irmão, de traumas que ela viveu, por lugares que ela andou, que o Senhor não falou para ela andar. Há uma onda de cura de Deus nesse tempo, e os céus estão abertos sobre nós, derramando graça, favor, unção, glória de Deus sobre toda a carne. Quanto mais você beber dessa água, quanto mais você comer dessa comida, mais forte e saudável você vai crescer. E o dia que o inverno chegar, você vai estar lá, do mesmo jeitinho que Ele te chamou. Porque Ele que te sustenta, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que nos dá o sustento, o alimento. A terceira coisa, da característica da raiz, é ela que determina o tipo de fruto que vai produzir. Não são os galhos, não vem dos galhos, vem de baixo. Vem daquilo que foi lançado, aquilo que foi germinado, aquilo que foi nascido, aonde ninguém viu, aonde ninguém chorou, aonde ninguém semeou, aonde ninguém clamou, aonde somente o Senhor estava operando em cada um de nós. Faz sentido isso para você, ser comparado com uma árvore? As suas raízes vão começar a chegar na água da vida. E o dia que vier a chuva, vocês vão continuar produzindo. O dia que vier o calor, não vai ficar com medo, porque está enraizado nele. Provérbios 12:12 diz que o perverso, ele quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A última coisa que eu quero te dizer é que o tipo de raiz que nós temos, estamos fundamentados, vai determinar o tipo de fruto que a gente vai entregar para as pessoas. Deuteronômio 29:16-18, porque vós sabeis, como habitantes da terra de Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar, vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor, o nosso Deus, e vá servir a outros deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra raiz na Bíblia. E o que o Senhor está dizendo aqui, em outras palavras, o que está sendo ensinado para nós é que aquele povo tinha saído do Egito, eles estavam na terra dos Moabitas, e havia muita idolatria ali, e o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e o Senhor falou: vou tirar vocês daqui, porque ainda que vocês estão por aqui nesse tempo, eu não quero que vocês adorem deuses feitos de barro, de ouro, de prata e de madeira. Eu não quero que vocês façam isso, porque eu tenho uma aliança com vocês.
Deus não abre mão daqueles que Ele fez uma aliança. Deus não abre mão dessa igreja. Deus não abre mão da sua vida, da sua casa. Então eu quero te dizer, meu querido, já te encorajar. Se alguém da sua família desviou, ouça o que eu estou te dizendo. O Senhor não abre mão dele. Continue orando por Ele. Continue chamando Ele. Venha caminhar na presença do Senhor. Continue orando e chorando e clamando, porque o Senhor o chamou e é parte da herança daquilo que Ele tem na sua casa. Eu não abro mão de vocês. Vocês saíram do Egito. Eu não abro mão de vocês. Vocês não vão se perder. Eu estou separando vocês. Porque eu não quero que dentro de vocês tenham homens e nem mulheres que tenham raízes venenosas e amargas, que produz erva venenosa e amarga. Então o que produz o fruto? É a raiz. É a raiz. É aquilo que está dentro de nós, que ninguém viu, que só o Senhor soberano viu. É que vai determinar o que nós vamos entregar para as pessoas. É que vai determinar o que a gente vai entregar. Vocês estão entendendo? Versículo 18: para que não haja, eu não quero que ninguém adore Deus estranho, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que produz fruto, o que determina o fruto é a raiz. O que produz, o que determina o meu testemunho é onde eu estou plantado. É que terreno que eu estou plantado. Até onde as minhas raízes chegaram, que não é qualquer vento que vai me derrubar. Pode cair tudo quando o inverno chegar, mas eu estou lá firme naquele que me amou primeiro. Você quer ver um outro caso interessante de que vai produzir fruto? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O texto vai dizer assim que por causa do amor ao dinheiro, cria-se raízes de todos os tipos de males, problemas que as pessoas enfrentam, tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o amor ao dinheiro ali não é gostar de ter, é avareza, queridos. Porque o amor ao dinheiro faz com que a gente seja avarento e deixe de ser as mãos do Senhor aqui na terra. É a raiz de todo tipo de coisa ruim que a gente vai passar. É a avareza. Então, deixa eu te dizer uma coisa só. Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está entendendo o que eu estou falando? O fruto que nós vamos entregar, quem vai determinar é o tipo de raiz que foi plantado. E o que eu quero entregar é o testemunho do Deus vivo e verdadeiro. O testemunho daquele que, ainda que eu estou colocado na prisão com um monte de gente me vigiando, Ele manda o anjo me acordar e me sair dali correndo para viver aquilo que Ele me chamou para viver. Amém? Hebreus 12, 15 também está escrito que outras tantas pessoas estão contaminadas com raízes de amargura. Querido, não dá para ter esse tipo de raiz amarga. Nós somos uma fonte de água doce que o Senhor colocou sobre nós. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, exalar a doçura do Senhor, a doçura dEle. Ah, mas pastor, eles estão brigando muito comigo. Deixa brigar. Não lute. Se o Senhor não te mandar lutar, não lute, querido. Sirva. Ah, mas eu estou perdendo. É melhor perder, mas ganhar aquela pessoa através do testemunho vivo e verdadeiro. Essa é a diferença da religiosidade. Essa é a diferença do evangelho raiz. A gente costuma falar lá no Brasil, é um evangelho Nutella. Eu não quero viver um evangelho Nutella. Nutelinha, né? Não sei se vocês falam aqui também. Eu quero viver esse evangelho que a palavra de Deus está falando para mim. Se eu for colocado na cadeia, deixa eu te dizer uma coisa, eu não fico preocupado. Porque eu sei que
Se o propósito de Deus ainda não terminou na minha vida, o anjo vai descer lá e vai me tirar de lá. Amém? Essa é a diferença de viver plenamente aquilo que o Senhor já entregou para nós. Aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Aquilo que o Senhor já te deu. Desfrute daquilo que Deus já te deu. Seja uma bênção. Se você está aqui nessa comunidade, seja uma bênção para essa comunidade. Está aqui nessa cidade, seja uma bênção para essa cidade. No seu trabalho, seja uma bênção para esse trabalho. Você sabe qual que é a grande diferença do evangelho raiz e do evangelho religioso? É porque a religiosidade só mostra do chão para cima. Ela só trata a aparência. Mas o evangelho raiz trata do chão para baixo, porque ele trata no profundo e no escondido. Ele trata onde ninguém vai te ver, ninguém vai me ver. Jesus trata aonde ninguém consegue te enxergar. Jesus me trata aonde ninguém consegue me enxergar. Mas o modelo religioso quer me botar bonitinho, quer te botar bonitinho, mas a nossa raiz é fraca. Quando o vento vem, a gente cai. Quando a tempestade vem, a gente fica com medo. Quando o calor chega, a gente treme nas bases. Quando a chuva vem, a gente não produz fruto. Eu não sei qual estágio que você está na sua vida hoje, se você parou de produzir, se você se sente seco, se você se sente vazio, se você se sente como uma árvore no inverno, mas eu vou te dizer, o inverno se foi, é tempo de cantar, assim como os pombos estão cantando, é tempo de se alegrar. Segunda Reis, para terminar, nós vamos orar um pouquinho. 19, 29 e 30, isto será por sinal. Este ano se comerá do que espontaneamente nascer, e no segundo ano do que proceder daí. E no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei dos seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará fruto para cima. O que sobrou nesse tempo é você e eu. Nós vamos lançar raízes para baixo e fruto para cima. Raízes para baixo, fruto para cima. Raízes para baixo e fruto para cima. Raízes profundas na palavra. Raízes profundas na promessa do Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente orar e terminar. O pastor Judson falou do café e nós amamos café. E é quase que uma religião do café, né, que a gente está fazendo. Que o Senhor nos perdoe, né? Mas eu costumo ir às fazendas, comprar café verde para fazer a torra. Eu visito algumas fazendas e isso aqui é para guardar dentro do seu coração agora. Essa é a essência do que eu queria concluir para nós essa noite. E eu tenho amigos donos das fazendas e às vezes passo alguns dias lá, 2, 3 dias, às vezes já passei, e eles explicam para mim o processo. Uma árvore de café, ela demora de 2 a 3 anos para começar a produzir frutos. E ela dura 7 colheitas. E ela é bienal. Um ano ela dá boas colheitas, muita colheita. No outro ano diminui, no outro ano dá mais de novo, no outro dá menos. É assim. Parece que a gente é uma árvore de café. Tem vezes a gente produz muito fruto, tem vezes a gente produz pouco fruto. Mas chega um tempo, depois de 7 colheitas, aquela árvore não produz mais tanto café. Sabe o que eles fazem? O correto seria ir lá e arrancar tudo e colocar outra árvore. Mas eles muitas vezes não fazem isso. Eles cortam aquela árvore, mais ou menos uns 20 centímetros do chão, e só fica aquele estoco, mais a raiz. E sabe o que eles fazem? Eles enxertam uma nova planta naquela raiz. E ela cresce frondosa, maravilhosa.
Sabe o que é isso? É exatamente isso que Jesus fez. Enquanto a gente bebia da água do mundo, enquanto a gente comia da comida do mundo, enquanto a gente estava lá sem produzir nada, nós somos cortados e o Senhor nos enxertou nele. Nós somos enxertados na raiz. Nós somos enxertados em Jesus. Eu sou a videira e vocês são o ramo. Sem mim vocês não podem fazer nada. João 5,15. É Ele que te sustenta, é Ele que me alimenta, é Ele que te alimenta, é Ele que me sustenta. É Jesus. Eu sou a videira, vocês o ramo. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos essa árvore que foi cortada para o mundo e foi enxertada. O poder do Evangelho transformador, o poder de Deus na nossa vida. Querido, deixa eu te dizer, deixa o Senhor trabalhar do seu interior. Deixa o Senhor cavar o que tiver que cavar. Deixa o Senhor adubar o que Ele tiver que adubar. Deixa Ele sarar o que tiver que sarar. Porque o que esse mundo espera não são pessoas religiosas que cumprem o protocolo. Elas esperam homens e mulheres cheias do poder de Deus. Cheias do poder de Deus. Cheios do poder de Deus. Raízes para baixo e frutos para cima. Raízes para baixo que ninguém vê e frutos para cima para todos poderem desfrutar. O profeta vai dizer que existe um trono no rio que sai do trono de Deus, e esse rio vai crescendo. E ao longo desse rio tem árvores. E as folhas dessa árvore servem de remédio. E os frutos dessa árvore servem de alimento para as nações. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. É isso que o Senhor quer fazer com você. Talvez você veio parar aqui nessa nação meio de paraquedas. Vou te falar, você não caiu de paraquedas. Você parou aqui nesse lugar porque Deus quer te enraizar nele. Deus quer te enraizar no Evangelho poderoso. Deus quer te mexer no seu interior. Deus quer transformar você. Porque o Evangelho não quer só reparar os problemas. Ele é eficaz para transformar. Ele quebrar você e me quebrar e fazer tudo de novo. Ele é transformador. Amém? Vocês recebem essa palavra? Não tenha medo, querido. Zé, eu estou com medo. Não tenha medo não, irmão. Zé, você não sabe o que eu estou passando. Eu falo, não sei mesmo, mas o meu amigo Jesus sabe o que você está passando. E ele falou para mim que não vai te deixar sozinho. Ele falou, se o seu, a palavra diz sim, o seu pai e sua mãe te abandonar. Eu não te abandona não. Ele não te abandona não. Nós vivemos nesse tempo tão maluco, essa pandemia, essa coisa tão louca. Eu sofri duramente o baque da pandemia. Eu sepultei meu pai e 3 irmãos com Covid, queridos. Eu acabei de sepultar meu pai, eu estava feliz na presença, porque eu sabia que meu pai foi encontrar com o meu amado. Eu fiz o velório, o culto fúnebre de todos eles. Eu virei o capelão oficial da minha família. Porque eu sou forte? Eu sou fraco. Mas eu sei que dentro de mim, aonde ninguém vê, foi desenvolvido a raiz. E que vento não vai me derrubar. Gripe não vai me derrubar. Covid não vai me derrubar, cadeia não vai me derrubar, nada vai me tirar da presença de Deus, porque eu posso passar por todas as coisas, eu posso viver todo tipo de dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido. Que o Senhor possa fortalecer a sua raiz, seja uma raiz forte, e você vai entregar frutos fortes.
que está debaixo, que ninguém vê, determina o que vai vir, aquilo que nós vamos expor para as pessoas comer. Você é alimento para essa nação, você é remédio para essa nação. Creia nessa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. Será que alguém pode falar: eu recebo, eu quero, amém, eu creio nisso, eu quero isso. O Evangelho Raiz está disponível para todos aqueles que creem verdadeiramente no poder do Senhor, na palavra dEle. Não se enganem com os ensinamentos que vêm de doutrinas de homens, e Jesus não está nelas. O que eu estou entregando nessa noite para vocês é uma palavra simples, mas uma palavra verdadeira, que faça efeito poderoso na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho. Em nome de Jesus, chega nessa semana lá no seu trabalho: cara, eu tenho raiz poderosa dentro de mim. Pode vir qualquer tipo de furacão aqui, pode até arrancar o que está de cima da terra, mas sobrou o mais profundo, aquilo que vai trazer vida de novo, porque o Senhor já me plantou nesse lugar. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite para que essa palavra encontre no espaço do nosso coração, Senhor, para que ela possa produzir um fruto na nossa vida. Eu quero encorajar os meus irmãos nessa noite a entender que ninguém pode tirar deles aquilo que o Senhor plantou na vida deles. Todos os sonhos, tudo que o Senhor já sonhou desde a eternidade com eles, que venha à luz nesse tempo, que a autoridade das Escrituras que o Senhor já derramou sobre cada um, seja uma realidade na vida de cada um desses irmãos, na família deles, nos negócios deles. Oh, meu Pai, tudo que eles fizerem seja bem sucedido, porque é assim que o salmista diz: aquele que medita na palavra será bem sucedido. Aquele que medita na palavra é como uma árvore e terá sucesso em tudo que vai fazer. Eu libero essa palavra nessa noite, sabendo que o Senhor está falando ao nosso coração, e nós queremos ver o fruto daquilo que o Senhor está preparando sobre cada uma família aqui representada. Nós abençoamos essa igreja em nome de Jesus. Obrigado pelo pastor Cacau, obrigado pelos pastores, obrigado pelos irmãos dessa comunidade. Encha eles de alegria, encha eles de ousadia nesse lugar, Senhor, que o Senhor possa, através da vida dos meus irmãos, mostrar esses frutos nessa cidade em nome de Jesus, para a sua glória. Amém.